Oi, tudo bem? Eu me chamo Natália e eu decidi vir hoje aqui fazer um questionamento bem simples para você. Você já ouviu falar da palavra biotecnologia? Antes que você se assuste e queira sair desse vídeo, eu te peço um voto de confiança, assiste até o final, que você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, não é assim tão complexo e que essa palavra é muito importante na sua vida, ok? Então, geralmente quando eu falo para as pessoas que eu sou biotecnologista, das três, uma. Primeira, ou eles não entendem nada do que eu tô falando, não fazem a mínima ideia do que eu faço. Ou segundo, eles associam diretamente com o apocalipse zumbis. Você provavelmente já deve ter visto algum filme pós-apocalíptico onde os cientistas, em meio aos seus experimentos com biotecnologia, fazem alguma coisa errada e acabam trazendo o apocalipse para o mundo. Ou então, o terceiro ponto, eles associam diretamente a biotecnologia com a produção de transgênicos e associam transgênicos a coisas ruins e também ao câncer. Porém, a biotecnologia ela não vai se resumir a esses dois exemplos. Primeiro, porque o apocalipse zumbi é uma coisa muito complicada, complexa e eu acho que quase impossível de acontecer, mas a gente não vai descartar nada. E transgênicos, sim, biotecnologia tem muito a ver com transgênicos, mas existe toda uma polêmica e diversos mitos acerca desse tipo de assunto, que futuramente eu planejo vir aqui e desmistificar toda essa problemática em volta nos transgênicos. Mas bem, o que seria a biotecnologia? Como que ela está aplicada diretamente no nosso dia a dia? Se eu dissesse a você que o processo de panificação e o processo de clonagem, eles têm um elo em comum, você acharia que eu estou doida, não é verdade? Mas na realidade existe sim esse elo de ligação entre esses dois. Não que o pão que você come no café da manhã vai fazer com que exista um clone seu andando por aí. Não é nada disso. Dentre os diversos tipos de ingredientes que podem ser utilizados para fazer qualquer tipo de pão, nós sempre vamos ter farinha de trigo, seja ela integral ou não, e o fermento biológico. Claro que pode ser utilizado químico, mas vamos nos focar no fermento biológico. O fermento biológico ele vai ser composto por micro-organismos, leveduras, que são espécies de fungos e serão responsáveis pela digestão dos açúcares presentes na farinha de trigo. Sendo assim, eles vão se alimentar do açúcar presente na farinha de trigo e então vão ser responsáveis pela produção de gás carbônico e vão promover o aumento da massa do pão. E isso é um processo fermentativo e é um processo biotecnológico. Pois é, a biotecnologia está diretamente ligada com o pão que você come no café da manhã. A partir daí, pode ser mais fácil para você entender o elo de ligação entre o processo de panificação e o processo de clonagem. O processo de clonagem, de forma simples, curta e grossa, vai consistir na utilização de uma célula, por exemplo, uma célula minha. Vamos retirar o núcleo dessa célula e inserir o núcleo de outra célula, por exemplo, uma célula sua. Vamos pegar o seu núcleo, inserir uma célula minha e essa nova célula gerada, ela vai ser inserida em outro organismo. E depois de um período de gestação, vai ser gerado um novo organismo e esse organismo ele será geneticamente idêntico a você. Isso é um processo biotecnológico. Obviamente que são processos biotecnológicos distintos. Um é um processo de fermentação e outro é um processo de clonagem que foi criado pelo homem. Porém, os dois têm esse princípio básico que é a utilização de seres vivos ou parte deles para incrementar um produto, um processo, uma técnica. Deu para entender agora o que é a biotecnologia? É justamente isso, é a utilização de seres vivos ou parte deles para incrementar esses processos ou então para gerar um produto inovador. Então, como produtos da biotecnologia que estão presentes na nossa vida, eu posso citar, além do pão, que eu já falei anteriormente, nós temos cervejas, iogurtes, kefir, kombucha, nós temos também o chucrute. Na área da saúde, nós temos as vacinas, nós temos a insulina, os biofármacos, nós temos biocombustíveis como, por exemplo, o biodiesel. Então, a gente pode observar com esses exemplos e enxergar a importância da biotecnologia e o quão ampla ela é. Então, pode surgir um questionamento, nossa, se a biotecnologia ela abrange um leque tão grande de produtos e áreas, por que a gente não conhece? Por que a gente nunca ouve falar e só ouve falar quando comentamos sobre transgênicos ou apocalipse zumbi?
Então, é uma falha, né, de disseminação de conhecimento. Então, eu queria deixar esse vídeo como um vídeo introdutório de o que é biotecnologia, a sua importância e qual é o meu intuito com esses vídeos. É justamente desmistificar toda a problemática, o medo, o desconhecido acerca da biotecnologia, que é uma área tão interessante e essencial nas nossas vidas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve introdução. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar aqui nos comentários, então Facebook, WhatsApp, quem tiver meu número. E é isso. Tchau!